Então, nós vamos começar, pessoal. Vamos lá. Inicialmente, quero falar para vocês do que se trata redação. Então, o pessoal que está entrando aí, conforme for entrando, aí eles vão se adaptando. Primeira coisa que nós precisamos saber é que redação é só um nome popular, que todo mundo acostumou falar. Por certo, seria dissertação. Mas o que vem a ser a dissertação? A dissertação, ela faz parte da tipologia textual. Então, nós temos vários tipos de tipologia textual. Nós temos o texto narrativo, que é o que vocês estão mais habitual. Nós temos o descritivo, nós temos o injuntivo e nós temos o dissertativo. O que se trata essa tipologia textual? Ela especifica o tipo de texto. Por exemplo, o texto narrativo, ele vai ter características padrões do texto narrativo. Então, quais seriam essas características? Teria personagens, teria um narrador, teria tempo e espaço. Isso no texto narrativo. Entrando no texto dissertativo, eu tenho características próprias da dissertação. E é justamente essas características, essa estrutura que nós iremos aprender hoje. Tranquilo? Pois bem, primeira coisa, a dissertação, ela se divide em duas. Nós temos a argumentativa e nós temos a expositiva. Hoje nós vamos trabalhar com a dissertação argumentativa, que é a mais cobrada nos concursos públicos, seja para você que vai prestar concurso, principalmente da Polícia Penal, ou até mesmo para o Enem. Redação, ela tem um grande peso. Então, vamos começar? Primeira coisa, eu vou tentar jogar uma imagem aqui para ficar mais fácil para vocês. Isso. Nós temos o nosso tema. Então, primeira coisa, se eu tenho tema, é o meu ponto de partida para a minha redação. E como que eu vou construir a minha redação, a minha dissertação argumentativa? Eu sei que a estrutura dela é introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é o que todo mundo fala. Mas nós que somos alunos, que vamos escrever, nós não conseguimos elaborar isso na prática. Eu não consigo montar a minha estrutura quando eu vou escrever. Ainda que eu saiba que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, eu não consigo escrever. Então é por isso que nós estamos aqui hoje juntos nessa live para criarmos a nossa redação. Então, pega aí um papel, uma caneta para você ir anotando para ficar tranquilo, tá bom? Então, nós vamos começar primeiro com o tema. Se eu tenho um tema, eu tenho uma problemática. Então, eu chego para o meu tema e eu pergunto, tema, por que você é uma problemática? E desse porquê, eu vou ter duas respostas. Resposta 1, resposta 2. Então, se é uma problemática, eu dou duas respostas, dois motivos para ser uma problemática. Esses dois motivos, eles serão os meus argumentos. Então, eu terei dois parágrafos, um para cada argumento. Viu como é simples? Bem simples, né? Tem um tema, eu pergunto para ele por que ele é um problema e pronto. Eu já tenho uma estrutura de introdução. Eu tenho um tema, mais as minhas duas respostas. Vamos trabalhar com um exemplo? Trouxe para vocês um tema aqui. Só um minutinho que eu vou jogar outra imagem. Isso. Eu trouxe esse tema aí para vocês, o racismo velado como parte do fenômeno da discriminação social. Por que eu trouxe esse tema? Porque no dia 21 de março vai ser o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Então, esse é um tema passível a ser cobrado pela Banca Selecom e por demais bancas, porque é um assunto que está muito em alta. É um assunto que desde o ano passado esteve bastante em alta, que é o racismo, Então, é um tema que traz valores sociais, e que pode ser cobrado. Então, nós vamos trabalhar com ele. E olha só, quando eu leio meu tema, eu pergunto, por que ele é um problema? Por que acontece? Então, vamos fazer a perguntinha. Por que o racismo velado como parte do fenômeno da discriminação social acontece? Por quê? Então, eu preciso dar duas respostas para a minha pergunta, ok? Então, a primeira perguntinha aí que eu coloquei para vocês é essa aí.
expressões habituais que trazem indiretamente ideias racistas. Essa foi a resposta que eu estou dando, mas você pode dar a sua resposta, porque cada um tem a sua opinião diferente, né? Então, primeira resposta, eu acho que acontece aí o racismo velado, ele atinge na discriminação social, porque tem expressões habituais que trazem indiretamente ideias racistas. Isso é um ponto de vista meu. A segunda resposta é dizer que a interpretação do racismo velado como crime de injúria racial. Então, eu acredito que o que mais também contribui para o aumento do racismo é muitas das vezes ele ser interpretado apenas como uma injúria racial. Então, nota-se que eu tenho duas respostas. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí, viu? Se estiver dando para entender, pode colocar um ok aí, tá bom? Então, se eu tenho duas respostas para o meu tema, pronto. Eu já tenho ao que colocar na minha introdução. Então, como que fica a minha introdução? Vai ficar o tema, né? Que é esse primeiro aí que está em negrito. E vai ficar as duas perguntinhas. Então, vamos para a próxima imagem para a gente ver como que vai ficar. Então, pronto. A minha introdução. Um tema e duas perguntinhas. Agora, só vai caber a você jogar elas três em um parágrafo, formular o parágrafo. Eu posso elaborar um parágrafo de forma simples, ou eu posso colocar e implementar mais alguma coisa. Eu posso falar assim, ó. Vamos juntar pra gente ver como é que fica legal. Atualmente, percebe-se que o racismo velado, como parte do fenômeno da discriminação social, é um problema que ainda está crescente no Brasil devido a expressões habituais que trazem indiretamente ideias racistas, bem como a interpretação como um crime de injúria racial. Pronto, eu consegui fazer uma introdução. Minha introdução ficou completa. Por quê? Porque eu trouxe o tema e eu trouxe dois argumentos. A única coisa que eu farei no próximo parágrafo é discorrer sobre esses argumentos. Ah, professora, mas eu quero fazer uma redação mais chique, eu quero implementar mais alguma coisa. Você pode começar com uma citação simples, você pode decorar, né? Uma citação que vai se adaptar a qualquer tema e no final vou trazer para vocês, não se preocupem. E pronto, vai ficar uma redação ainda mais implementada. Eu posso colocar, segundo René Descartes, não existem problemas difíceis para resolver causas e por aí vai. Então, eu posso trazer uma citação, eu posso trazer até uma lei, especificar uma lei, alguma coisa que fale sobre direitos humanos e jogar na minha redação, encaixar o tema, encaixar os dois argumentos e pronto. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte de introdução? Pessoal, vamos respondendo aí. Quem tiver ficado com alguma dúvida pode perguntar para a gente poder dar continuidade. Vamos ver, ninguém está com alguma dúvida? Vocês estão caladinhos? Então vamos dando continuidade. Então, fechamos a nossa introdução, né? Tema mais dois argumentos, né? Olha aí a estrutura da minha redação, que linda. E eu só vou colocar algumas palavrinhas ali, juntar e pronto. Ficou show de bola, né? Agora nós vamos para o quê? Nós vamos para o nosso desenvolvimento. Então, deixa eu jogar outra imagem aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que a introdução ela pode ser mais ou menos umas 7 linhas, viu? Não precisa ser mais que isso. A introdução você apenas vai introduzir o assunto, não precisa implementar muita coisa não. E agora nós entramos no nosso desenvolvimento. E olha só, se eu dei duas respostas para o meu tema, lembra que o tema foi lá na frente, a gente perguntou por quê, o que acontece que gera aquela situação e nós demos duas respostas? Então, significa que no meu desenvolvimento, eu vou ter dois parágrafos. Então, o primeiro parágrafo que eu coloquei para vocês, eu vou usar a primeira resposta.
Qual que era a minha resposta? Expressões habituais que trazem indiretamente ideias racistas. Então, eu vou deixar um parágrafo exclusivo só para me discorrer sobre esse assunto. Como que eu vou discorrer? Eu vou falar o que são essas expressões, né? O que seriam essas expressões? São muitas das vezes palavras que nós falamos que trazem um teor racista, mas nós falamos que não. Por exemplo, quando eu falo inveja branca, não existe, mas eu penso que não, mas eu trago um teor racista à minha frase. Então, isso seria uma expressão habitual que indiretamente traz aí um teor racista. Eu vou discorrer sobre isso, eu vou dar exemplos de algo que acontece no meu cotidiano. Eu posso usar até o meu repertório cultural, eu posso trazer um post que eu vi no Instagram, uma reportagem que eu vi, alguma notícia. Não tem problema, esse é o seu momento. É o momento que você vai usar tudo aquilo que você tem na sua mente. Você vai discorrer sobre o seu parágrafo, falando sobre essas expressões, como que ela afeta a sociedade, como que nós fazemos o uso, às vezes até sem perceber, etc. Ok? O segundo parágrafo vai ser a mesma coisa, só que você vai discorrer sobre a sua segunda resposta. Então, no nosso caso, nós iríamos falar sobre a interpretação do racismo velado com um crime de injúria racial. Porque ainda que tenha em lei, né, que o racismo é um crime, muitas das vezes, né, as pessoas entendem que se trata apenas de uma injúria racial. Então, eu vou discorrer justamente sobre isso. Eu posso trazer novamente alguma citação, alguma lei, alguma coisa que seja favorável a isto, ok? Então, o nosso desenvolvimento, ele baseia justamente nisso. É o meu momento de argumentar sobre as minhas respostas. E é lógico, né, claro, que entre essa junção de introdução, desenvolvimento, parágrafo 1 e parágrafo 2, eu preciso ter coesão e coerência entre as minhas palavras, né, as frases entre si e entre a conexão dos parágrafos. Então, como que acontece? Deixa eu voltar aqui. Como que acontece, pessoal? Por exemplo, eu estou escrevendo o meu desenvolvimento e eu estou falando. Acontece que às vezes fazemos uso de expressões que trazem de forma oculta uma referência ao racismo. Aí eu terminei. Aí eu continuo uma frase na frente. É um problema que acontece, Percebe-se que quando eu fiz a junção das minhas frases, eu não usei nenhum conectivo. Eu encerrei uma frase e comecei outra. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a coerência e a coesão, ela precisa existir também entre as frases, as orações de um parágrafo. Então, sempre procure usar, ainda que seja um ponto final, procure começar a próxima frase com uma conjunção de adição. Porque aí, quando eu fizer a leitura, né, quem for fazer a leitura, vai entender que tem uma coerência ali, que você está dando uma continuidade, que você começou uma frase e você continuou terminando ela, ainda que você terminou a frase. Essa mesma coesão e coerência, ela precisa existir nos parágrafos, né? Então, eu começo em primeira análise, escrevo sobre o meu desenvolvimento. No segundo parágrafo, eu posso começar assim, em contrapartida a isso, ou destaque, também, bem como, né? Nós vamos usar aí os nossos conectivos, as nossas conjunções. Nós temos as nossas conjunções de adição, elas são muitas, por isso que é importante nós sabermos também bastante conjunções, bastante sinônimos, para não trazer uma ideia aí de repetição, ok? Outro cuidado que eu também preciso ter na minha dissertação argumentativa é o uso repetitivo de palavras, tá bom? Por que eu não posso repetir palavras? Porque a repetição, ela evidencia a pobreza do seu vocabulário. E a banca, ela não quer ver isso, ela quer ver a riqueza do seu vocabulário. Então, se você usa muitos sinônimos, quer dizer que você tem um vocabulário rico, que você tem um conhecimento mais abrangente.
Então, sempre procure estudar as conjunções, palavras mais usadas e seus sinônimos para não cair nessa casca de banana, tá bom? Então, vamos para a conclusão. Tudo tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar que eu dou uma diminuída, tá bom? E agora nós vamos entrar aí na nossa conclusão, né? Conclusão é o nosso último parágrafo. Então, quantos parágrafos eu vou ter na minha dissertação argumentativa? Eu vou ter 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento, argumento 1, desenvolvimento, argumento 2 e a nossa conclusão. Não queira, pessoal, implementar mais coisas, não queiram criar um parágrafo ali no final para poder finalizar. Não façam isso. Porque a partir do momento que você começa a ficar criando muitos parágrafos, você começa a enfeiurar o seu texto, você começa a sair do padrão. Se você faz a conclusão, lá no final você faz um parágrafo, fica parecendo que aquele parágrafo ali foi mal colocado. Então não precisa ir fora disso. Outra coisa, sobre a quantidade de respostas que você vai dar para o tema. Tem que ser só 2? Ou pode ser no mínimo 2, pode ser 3. Porém, se você tem 30 linhas ali, como que você vai fazer 3 parágrafos só de desenvolvimento? É meio sem lógica, né? Então, vamos fazer só 2 parágrafos com os nossos desenvolvimentos, tá bom? E agora a gente entra na conclusão. O que é a conclusão? Tem gente que acha que a conclusão é só falar lá o que entendeu e pronto. Não. A conclusão, mais uma vez, lembra que você citou o tema lá na introdução? Pois é, agora você vai citar o tema novamente na conclusão, porque você vai fazer uma reafirmação. Então, qual que era o nosso tema? O racismo velado como parte do fenômeno da discriminação social. Esse é o meu tema. Reafirmei ele, o que eu vou trazer? Eu vou trazer uma proposta de intervenção. Peraí, professor, o que é uma proposta de intervenção? Por que eu preciso colocar isso na minha conclusão? Porque a conclusão é você, depois que você expôs todos os problemas, o que a banca requer de você? Requer que você traga a solução, né, meu querido? Você agora é responsável por isso. Então, se você reafirmou o tema, você vai trazer o quê? Uma proposta de intervenção. Você vai trazer uma ideia de alguma coisa que possa ser feito para resolver essa situação, para resolver o problema. E você vai pensar, meu Deus do céu, o que eu posso colocar? Particularmente, eu acredito que tudo se resolve com a educação. Então, coloca a educação aí. Fala, vamos investir na educação, porque é a melhor forma de mudar o mundo. Se você não estiver pensando em nada, use a educação. A educação é um recurso, mas você também pode trazer outras ideias, né? Pode pensar em alguma coisa que possa ser feito. Beleza, colocou isso na sua conclusão, algo que pode ser feito, vem outras perguntas. Por quê? Quando o examinador vai ler o seu texto, ele fica com dúvidas. E essas dúvidas, elas precisam ser respondidas no próprio texto. Então, quando ele estiver lendo a sua conclusão, ele vai falar assim, mas peraí, ela falou que precisa fazer tal coisa para resolver o racismo. Vamos supor que eu estou falando que para resolver o racismo, precisa investir na educação e incentivar os alunos a não cometerem tal ato. Pois bem, quem vai investir na educação? Quem são as autoridades responsáveis? O que deve ser feito? Deve vir algum investimento de alguém de fora? Então, essas são perguntas que o examinador vai fazendo e que cabe a você já deixar as respostinhas ali, para ele ver. Então, sempre que você for fazer a sua conclusão, além de reafirmar o tema e trazer a proposta de intervenção, você deve colocar, anota aí, quem vai fazer, como vai fazer, de que forma vai fazer. Tem alguma autoridade que vai ser responsável por fazer isso? E aí você vai colocando, que vai ficar uma conclusão bem completa, bem rica e bem bacana. Alguém está com alguma dúvida nessa parte da conclusão? E eu digo para vocês e repito mais uma vez,
Se na hora que vocês estiverem fazendo, falhar ali na cabecinha para pensar em alguma ideia, coloca educação, porque tudo se resolve com educação. E se você quiser encerrar ali no mesmo parágrafo a sua conclusão, você pode encerrar também com alguma citação, com alguma frase. As citações, elas sempre são bem-vindas. E mais uma vez, eu falo para vocês sobre a conclusão, manter a conexão das frases. Nunca deixar frases dispersas. Se eu terminei com um pontinho final e eu vou começar outra frase, não pode se esquecer de colocar uma conjunção de adição entre essas duas frases. Teve uma perguntinha aí. A conclusão pode ser longa? Ela pode ser longa, mas não muito longa. Pode ter mais ou menos umas 10 linhas, umas 9, 8 linhas. Desde que ela seja completa, né? Você precisa colocar o tema e você precisa falar sobre a sua proposta de solução. Normalmente pode ter aí umas 10 linhas, não tem problema, tá bom? A conclusão, ela precisa ser bem completa. Quanto mais completa, melhor. E sempre lembrando, tem que haver essa conexão aí. Pode ter 2 parágrafos? Não. Igual eu falei para vocês. A conclusão, ela é um parágrafo só. Ela é o último parágrafo do seu texto. A sua dissertação argumentativa, ela não pode ter mais de 4 parágrafos. Eu vou ter introdução, eu vou ter desenvolvimento 1, vou ter desenvolvimento 2, que são os argumentos, e por fim a conclusão. Se eu fizer mais um parágrafo com ideia de conclusão, o examinador não vai entender. O que ele vai achar? Ele vai achar que eu estou colocando ali uma argumentação fora do lugar. Então, para evitar, não faça, tá bom? Conclusão é apenas um parágrafo. Outra coisa também, agora nós vamos trabalhar um pouco mais a estética do texto, a estrutura. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida? Como que funciona a estética do texto? A estética do texto, pessoal, diz muito. Por quê? Porque eu preciso ter uma grafia bonita, uma grafia legível. E eu não posso deixar espaço no final das linhas. O meu texto, ele precisa ser justificado. Tem gente que está escrevendo um texto e aí não cabe a palavra. Vamos supor que vai escrever a palavra lá, política. Não coube a palavra, o que ele faz? Tem um espaço lá que caberia poli. Mas para não fazer isso, ele vai lá na outra linha e escreve política. Aí fica aquele espaço branco no final da linha horroroso. Não, gente, isso tira pontos, isso pode até te eliminar. Não faça isso. Sempre separe a palavra em sílaba. Se não couber inteira, separe em sílaba. Mas não permita que haja espaço no final das linhas. Teve um coleguinha que mandou: quem vai fazer, como vai fazer, qual é a próxima pergunta, professora? O que fará, como fará, quem fará e de qual forma fará. Qual forma fará, né? Como vai fazer, quem vai fazer, de que forma vai fazer. Sempre que você ler e sentir que pode existir qualquer perguntinha, assim, qualquer dúvida no ar, responda ela no seu texto. Deu para entender, Márcio? Acredito que sim. Pois bem, eu queria agora apresentar para vocês o esqueleto da redação perfeita. O que acontece? Se você já tiver um padrão na sua cabeça, você vai levar esse padrão para o resto da sua vida. Então, não interessa se você vai fazer uma dissertação para o Enem, se você vai fazer uma dissertação para o concurso, PRF, qual seja a área, se é penal, se é federal, tanto faz. Se você tiver uma estrutura de redação já padronizada, não vai ter erro. Então, como que seria essa estrutura padronizada? É você formular uma introdução padrão, uma conclusão padrão e ter as instruções, o caminho a se seguir no seu desenvolvimento. Isso é a estrutura. Então, eu trouxe para você